Fala galera aí do canal Bastidores do Esporte. Hoje vamos para o vídeo aí sobre o frustrante tropeço aí do Vasco para cima do Olímpia, um 0 a 0 assim que teve um sabor muito amargo de derrota. Por quê? Porque o Vasco pressionou o jogo todo, dominou o jogo todo, teve mais a posse de bola, teve 75% de posse de bola, teve 600 passes contra 200 passes apenas do Olímpia, que é um time limitado, que errou muito passe, mesmo os poucos passes que trocou, o Olímpia errou simplesmente quase 70 passes dos 200 passes trocados. Então, uma equipe que errou muito passe. O Vasco conseguiu ter uma precisão boa. O Vasco conseguiu também ser um time que fez pouquíssimas faltas, porque não tomou contra-ataque algum, 4 faltas apenas no jogo. O Olímpia também não resolveu bater, porque o Vasco também não estava aquele time tão incisivo. Então foi 8 faltas apenas do Olímpia, 11 escanteios. O Vasco tem que ter uma jogada ensaiada, 11 escanteios e nenhuma bola aproveitada, nenhuma bola de fato perigosa nessa jogada específica. O Vasco finalizou 17 vezes, 7 vezes no alvo. O Olímpia só finalizou uma e não chegou ao gol de Léo Jardim. A defesa do Vasco fez uma partida assim, tipo, de assistir simplesmente. Os laterais, Cuiabano e Pumita Rodrigues, atacaram. O Pumita ainda teve algumas chances, inclusive uma bela defesa do goleiro Oliveira, num chute ali quase a queima-roupa de Pumita Rodrigues, e que não fez o gol, e que pesou isso bastante no resultado. Também tivemos aí uma partida assim, sem sustos de Saldívia, que às vezes é orelha seca, assim, todo mundo sabe, mas até que é porque o time, de fato, o time do Olímpia não atacou, então até Saldívia ficou bom no jogo, Robert Renan também. Barros também fez seu jogo assim, o Led Chá. Thiago Mendes é craque, eu gosto de Thiago Mendes, mesmo ele não sendo o finalizador que a gente precisa, porque ele é um volante de saída, com boa saída, que distribui bem o jogo. Ele é o nosso maestro de fato. Tomara que Sousa encaixe bem nesse time aí, que vai, acho que, agregar muito bem ele, Sousa, Thiago Mendes, Sousa e Jair, vai articular muito bem nesse meio campo. E a gente precisa que Colídio comece já contra o Santos e que comece contra o Olímpia também, porque não dá para DVD. DVD é muito displicente nos chutes, teve suas chances, perdeu as chances, é muito displicente, seja ele, seja Spinelli, seja Brenner. Não dá. Spinelli perdeu um gol no finzinho do jogo assim, que é inadmissível um centroavante perder. Eu aceito um volante, um zagueiro chegar na área e fazer aquilo, mas um atacante de área, fazedor de gols, não pode fazer. Adson também é uma partida muito abaixo. O Adson precisa dar esse a mais, né? Esse passo a mais na carreira, porque Adson parece jogador de baba, aquele cara assim, rabisqueiro de baba, assim, no fim não dá em nada. Nuno Moreira também tem que voltar aos bons tempos do ano passado. Nuno Moreira parece cansadíssimo. O futebol brasileiro, o ritmo é outro. Acho que ele tá muito, sei lá, desgastado nessa temporada. Não tem outra explicação. Ele jogou tão bem antes e agora tem jogado muito mal. Então, tipo assim, foi um jogo que o Vasco dominou todas as ações e não aproveitou. Dominou todo o jogo e não aproveitou. Como vem acontecendo em alguns jogos, nosso mister Pedro Emanuel tem resolvido a defesa e o ataque está um cocô. Então precisa o ataque acordar para a vida, precisa ir Polídio já, mesmo que ele não seja esse matador que a gente está esperando, mas tomara que ele tome a pílula de Verratti, que Verratti abençoe o próximo argentino aí, no caso, Colídio, a fazer muitos gols pelo Vasco, que comece já pelo Santos, ali contra o Santos. A gente precisa. E o remédio para o Vasco passar semana que vem contra o Olímpia lá em Assunción, no Paraguai, é o seguinte: Léo Jardim no gol, Léo Jardim no gol, Cuiabano e PH, se PH estiver bem, tudo bem. Cuiabano e PH, a zaga, se Cuesta voltar bem, se não, vai ter que ser esse Saldívio, infelizmente, que é horrível, com o Robert Renan. E aí o meio, se Jair estiver bem, é Sousa, Jair
e Thiago Mendes. Queta com Barros, Queta com Rojas, três meio-campistas ali de circulação ali, Jair, Thiago Mendes e Sousa, e vai dar muito bom. E no ataque, Colídio de centroavante, com Andrés Gomes voltando. Importantíssimo Andrés Gomes voltar, muito importantíssimo. O Vasco pecou muito, mais ainda sem ele do que com ele. E aí na outra beirada pode ser um Nuno Moreira, pode ser um Adson, mas que venha com Sousa, Colídio e Andrés Gomes de volta, urgentemente. Andrés Gomes ficar com físico novamente, ficar à disposição, porque o Vasco precisa muito da incisividade dele e precisa muito da estrela de Colídio, o nosso novo 9 da colina, que vai fazer muitos e muitos gols. No mais, curta e compartilhe o vídeo no canal Bastidores do Esporte. O Vasco amargou mais um 0-0, pelo menos não tem tomado gol, mas chegou a hora de acordar porque estamos em penúltimo lugar, antepenúltimo lugar, empatado com o penúltimo Remo e também empatado com o Santos ali na zona de rebaixamento. A gente precisa acordar para a vida. No mais, curta e compartilhe o vídeo. Um grande abraço e até a próxima.